Hoje em dia, qualquer pessoa que monta computadores já deve estar bem ciente que SSDs são melhores que HDs. E com a redução dos preços, está ficando cada vez mais fácil você montar uma máquina equipada com bastante espaço, com essa memória de armazenamento aqui bem mais rápido. Mas para quem está pensando em montar um PC para games, fica aquela dúvida, o quanto os meus jogos vão mudar se ao invés de estar instalados num SSD, eles estiverem num HD. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um experimento e mostrar para vocês o que muda. O que nós vamos fazer aqui é montar duas bancadas o mais parecido que a gente conseguiu e fazer os testes com as diferenças que acontecem entre eles. Então nós temos aqui um Ryzen 5 2600X, equipamos com uma RTX 2080 Ti, total de 16 GB, operando em 3.200 MHz, memória DDR4, e a placa-mãe é uma placa X570 topo de linha da AMD. Nesse modelinho aqui nós estamos com uma da ASRock e vamos equipar esse cara com o SSD. O sistema está instalado, recém-instalado, os jogos, foi só instalado o mínimo para rodar tudo, então não tem outros aplicativos rodando em segundo plano ou algo do tipo. E aqui nós temos uma bancada bem parecida, também com o Ryzen 5 2600X, 16 GB a 3.200 MHz. A única mudança é que nós temos uma outra X570, esse modelinho aqui é o da MSI, e este cara está também com uma RTX 2080 Ti, mas aqui nós temos o modelo Founders Edition. A principal diferença entre elas, não temos grandes mudanças de desempenho, então vocês vão ver ao longo do teste, vai estar na tela aparecendo frequências e tudo mais, vocês vão ver como não vai mudar muito em termos de performance, as duas têm um desempenho muito parecido. E o que nós vamos fazer é abrir os jogos e ver que diferença que isso vai fazer. Bom, partir para os nossos testes. O primeiro teste é, óbvio, ligar o sistema. Então, preparado aí? 3, 2, 1. Aqui a gente tem a maior influência das placas-mãe. Vocês vão ver que elas têm uma leve diferença de tempo entre que a placa da ASRock e da MSI leva para dar aquele boot inicial, mas igual a gente vai ver a diferença de carregar o sistema. E normalmente, quando você compra um SSD, é isso que você tem em mente. Você quer que o seu computador seja mais responsivo. No caso, o PC ali que está com o Cassiano na direita já é. Mesmo considerando a diferença das placas, você vê que ainda vai um tempinho. A gente vai chegar lá qualquer momento agora. Ei. O HD ele demora, mas ele chega lá. Esse é o primeiro motivo que eu recomendo todo mundo trocar. Se você tem no notebook somente HDs, faz toda a diferença quando você vai ligar cada vez. PC também. Toda vez que você for usar ele, você vê que a diferença de tempo que você precisa para ligar ele é bastante grande e é sempre aqui que a gente mira a sugestão para quem não tem um SSD no seu PC por causa disso, para ver o seu PC ligar mais rápido. Mas em jogos. Então vamos ver se isso realmente dá o famoso FPS, que dizem aí LED RGB da FPS. Agora a gente vai descobrir se é SSD da FPS. E para isso a gente vai testar dois jogos para fazer esse comparativo. O primeiro deles é um que famosinho por levar o seu tempo para carregar. Então vamos pôr em ação o Battlefield 5. Partiu? Let the carnage begin! Cliquei primeiro. Eu tô tentando roubar pro HD. Opa! 3, 2, 1. Roubei de novo. Vamos lá, HD, eu te dei um segundinho de vantagem. Talvez meio segundo. Achei próximo, hein? Que detalhe é que o jogo está instalado também no SSD, então a gente está usando somente ele como armazenamento. Então, tanto o sistema operacional, por isso que deu essa diferença no carregando, quanto o jogo completo está armazenado no HD e no SSD. E o Battlefield é um jogo meio chatinho quando o assunto é carregamento, ele leva lá o seu tempo. E agora está indo parecido. Ok, talvez você tenha ganhado. E talvez os meio segundo que eu dei pro HD de vantagem não tenha sido bastante. Mas antes de começar, o teste dá para ver aquela questão das frequências que eu havia falado antes. Então, vê que nós temos os dois Ryzen 2600X operando aí a 3.9. Os dois estão bastante quentes. O menu do Battlefield já dá bastante trabalho para eles rodando uma frequência tão alta. E a gente está usando o cooler padrão ali, no caso o Wraith mais básico ali, o Stealth. Está dando um aquecimento considerável nesses dois carinhas. E você vê que as duas 2080 Ti estão operando agora na faixa dos 1905 MHz. A gente fez um leve overclock na Founders Edition para ela ficar um pouco mais próxima do modelo da Gigabyte. E a gente tem um desempenho mais próximo entre eles dois. Enquanto a gente vai jogando, a gente vai ver como os dois sistemas estão se comportando, mas a tendência é que processador e placa de vídeo são sistemas semelhantes, eles vão se comportar de forma parecida e, então, em tese, o nosso diferencial é o HD ou o SSD dos dois sistemas. Então, partiu testar.
Nossa primeira rodadinha, nós vamos ver aqui, vamos dar uma olhada na campanha. Vai reiniciar? Iniciar. Tá, e vai lá, 3, 2, 1, foi. E iniciei antes. O SSD, o Cassiano acabou de roubar alguns segundos para o SSD ali, meio segundo de vantagem para o SSD dessa vez. E novamente, a primeira diferença que a gente espera é essa questão mesmo do tempo de carregamento dos cenários, e Battlefield é um jogo que demora. Carregou um D4. Olha, agora vai. Bate que eu tô na frente. Vamos ver, tá, ó, cutscene carregou junto, Tá. mas o que vale é quando aparece ali a barra de espaço para começar o gameplay. Acho que até tá terminando, já tá no start aí. É, já terminou. Tá, dá espaço aí então. Olha, não demorou muito, hein? O HD não ficou tão atrás. Então tá, vamos deixar alinhar os dois tanques. Então, o comportamento está bem parecido. Ó. Vê como temos as duas a 1935 MHz, os dois estão a 150 FPS, mais ou menos. Vê que a oscilação de 1, 2 frames entre um e outro. Preparado para começar? 3, 2, 1. Por enquanto, os dois estão dando uma base. A média está dando 140 para os dois, 1% está na casa dos 90. O meu o HD, o SSD também está ali na casa dos 90. Lembrando que o sistema que eu estou usando tem um HD, enquanto que o sistema ali que o Cassiano está usando na direita tem um SSD. Esse trecho é muito bom para a gente testar porque tem muito stuttering nesse mapa. Então esse começo tem muito trabalho para o processador, então você vê como os dois estão operando uma... Nós estamos tendo frequências bem parecidas em processador e placa de vídeo, está sendo um cenário ótimo para a gente testar isso. E o SSD Tá está... na minha frente. Ah, eu sou um piloto de tanque melhor. Não, eu jusquei. Não, foi. O HD vai vencer por ter um piloto de tanque melhor. Mas olha como está ficando muito parecido. 1% na casa dos 80 FPS. A média está dando uma diferença de 4 FPS, o que basicamente é margem de erro. Né? Sei lá, o SSD estava mais bem-humorado no começo do teste, então por isso que deu essa diferença. Estabilidade parecida e média de quadros muito parecida. Ou seja, o importante não é um SSD ou um HD, o importante é ter o melhor piloto do tanque operando ele. Mas olhando os resultados, vocês veem performances muito parecidas em médias e 1%. Vamos dar uma olhada em mais um game para ter mais uma amostra. E o próximo teste que eu quero dar uma olhada é como é que o GTA V se comporta, porque uma das coisas que o SSD pode dar um impacto é quando você tem um mapa grande, no mundo aberto, e você precisa carregar recursos, texturas, modelos, e aí talvez um SSD mais rápido ajude a evitar principalmente stutterings. E é por isso que a gente vai fazer o teste em GTA V e naquele benchmark, para a gente dar uma olhada. Dá para iniciar a missão também. Ah, você quer ver quanto tempo leva para recarregar? Sim. Então vamos ver. Mais um teste. Vamos mandar reiniciar a missão, vamos ver quem termina primeiro. Uma coisa que é importante você levar em consideração, às vezes quando você vai carregar o mesmo mapa, a diferença entre o HD e o SSD não é tão perceptível, porque várias das coisas ainda estão na memória da última vez que você carregou. Vamos ver se vai dar muita diferença agora. Clicou um pouco antes. Tá bom, cliquei um pouquinho antes para dar uma ajuda para o HD. Já dá um espaço aí, vamos ver se vai aparecer. O teu já... carregou parecido. Carregou bem parecido. Então vai acabar dando impacto mais quando você vai carregar pela primeira vez mesmo. Depois você vai carregar o mesmo mapa, não muda tanto. Bom, partiu dar uma olhada no GTA. 3, 2, 1, galera! Ha! A meta pedindo. Tá aí você lá. O HD venceu por estar mais prevenido. Preparar, apontar. Não, não, era eu que ia desejar, não, era que ia começar a gravar, não, fecha, Alt F4, GTA, tentativa 3, 3, 2, 1, acho que foi ao mesmo tempo. Ok, para variar, o SSD foi bem melhor. Olha, não deu tanto tempo a diferença. Eu já sabia. Ah. Bom, o SSD terminou o teste dele, 112,70.
tá vindo o HD com 111,68. Diferenças mínimas, a gente tem uma diferença abaixo dos 5% ali para considerar. É uma margem de erro. Então, no fim do dia, tanto HD quanto SSD para jogar estão entregando basicamente o mesmo desempenho. Então, se você está pensando em montar um sistema para jogos, continue comprando SSD. Eu sei que apesar de tudo que a gente viu agora, não dá performance em games, não vai mudar quantos FPS o seu computador vai entregar, até mesmo em jogos de mundo aberto. Esse GTA tem, esse benchmark do GTA, ele cruza o mapa de forma bastante rápida com o CAS, e mesmo assim a gente não viu uma diferença de carregamento do mapa que fosse causar o stuttering, alguma coisa assim, os dois entregaram um desempenho muito próximos. Então a dica que fica aqui é, mesmo que não dê FPS em game, a diferença que o SSD traz no uso cotidiano acaba compensando ainda mais agora que os preços baixaram bastante. Então toda vez que você for ligar e desligar seu computador, toda vez que vier um update do Windows no seu caminho, você vai ficar muito feliz de ver o seu computador ligando, desligando, fazendo tudo isso de forma muito mais ágil, mesmo que isso não vá representar um ganho em FPS. E agora, se você está pensando em upgrade no seu PC para ganhar um pouquinho de performance nos jogos, não adianta você pôr um SSD. Você realmente tem que ir atrás de uma placa de vídeo ou de um processador mais potente. A gente também aprendeu aqui que eu não recomendo você pôr o 2600X no Wraith Stealth. Os dois vocês viram como eles aqueceram bastante, mas felizmente para os nossos testes mantiveram frequências parecidas, então não influenciaram. Nós tivemos aí performances muito próximas. E resolvendo a questão, assim como LEDs RGB, infelizmente SSDs não dão FPS, mas felizmente dão qualidade de vida. Seu PC carrega mais rápido e você consegue ser mais produtivo e ter mais tempo para jogar. Então, no fim do dia, coloque um SSD no seu PC Gamer. Galera, para mais testes com hardware, só assinar o canal Adrenaline que vocês ficam sabendo toda vez que a gente bater corrida entre bancadas de testes. Vocês vão ver lado a lado, vão ver quem ganha. Estou gostando desse formato racha, ver quem chega lá primeiro. E para mais testes, é só ficar aí, assinar o canal, marcar ali o sininho para avisar quando chegar um novo vídeo, que vocês ficam sabendo quando a gente publicar um, ou fica de olho lá no adrenaline.com.br, que aí vocês ficam sabendo das nossas análises quando elas forem ao ar. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau! A HD já era pior antes, eu não acho que ele vai ficar muito pior. Ah, esqueci de mencionar como os sistemas estarem sem nada instalado ajuda também, né, o HD, porque ele tende a ficar, a diferença tende a aumentar ainda mais quando tem mais aplicativos instalados. Podia ter mencionado isso. Acho que você acabou de mencionar isso. Ah, ainda tá gravando?